que nos fez o convite através do Veloso para que nós estivéssemos aqui. Pastor Wagner me falou um pouco do projeto e eu estou admirado. Meu desejo é que vocês continuem prosperando, que milhares de vidas venham a ser alcançadas através deste projeto, mais e mais. E ainda assim, amados, eu quero, com gratidão no meu coração, parabenizá-los por esta iniciativa de fazer um trabalho dessa dimensão e temático. E eu recebi o convite para falar de um assunto tão importante que é a depressão. Já chegou já os pedidos de oração de tantas pessoas, né, queridos? Sofrendo com depressão. E eu creio que Deus pode usar este instrumento aqui para curar muitas vidas nesta madrugada. Vocês creem? Eu acredito também. Eu quero aproveitar só que vocês ficarem um pouquinho de pé comigo, daqui a pouco todo mundo vai sentar, né? Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos. Eu vou ler apenas a parte A do versículo 17. Marcos capítulo 2, verso de número 17. E se alguma coisa eu falhar aqui, vocês me perdoem, que é a primeira vez que eu estou ministrando assim uma live, tá bom? Num evento como esse, vocês me perdoem. Marcos capítulo 2 e o verso de número 17. Eu quero pedir a todos que nos acompanham pela internet que redobre neste momento a atenção. Se houver algum aparelho ligado ao seu lado que não seja o que te conecta com esta palavra, desligue. Separe um minutinho comigo que eu quero falar de um assunto importante, tá bom? O texto sagrado diz assim: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Até aqui. Vou pedir que todos repitam, pode ser? 1, 2, 3. Os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Amém. Podeis assentar. Estou num dilema se eu sento o seu. Eu acho que eu vou sentar. Bom, queridos, se der vontade de ficar em pé, depois eu fico, não tem problema não. Bom, nós estamos diante de um assunto importantíssimo, depressão. E a depressão, ela é a melancolia da alma, a tristeza da alma. E quando chega pedidos de oração assim, irmão Carlos, de pessoas falando, orem por mim porque eu estou com depressão. Vocês acreditam que no íntimo do meu coração eu já me alegro com o pedido? Porque o ápice de uma doença como essa é quando uma pessoa tem depressão e ela não reconhece que tem. E por incrível que pareça, pastor Wagner, o primeiro sinal de cura se dá quando a pessoa reconhece que ela está com a doença. Eu estou parabenizando vocês pela iniciativa, porque nós estamos vivendo no Brasil, e ainda o Brasil, entre os cristãos, tem tratado esse assunto com um pouco de preconceito. É natural entre os cristãos, quando se apresenta alguém com esta doença chamada depressão, é natural entre os cristãos, não generalizando, mas em sua grande maioria, meu companheiro, falar assim, tudo isso aí é frescura, isso aí é mais um vagabundo que não quer trabalhar, que não quer sair de casa. Isso aí é mais uma pessoa que quer
primeiro no comportamento da pessoa, segundo na energia que expunha antes da doença, e terceiro no ânimo, pois essa pessoa que antes era animada para fazer qualquer coisa, ela perdeu o seu ânimo e hoje ela é uma pessoa desanimada. Eu vim aqui esta madrugada, e eu me alegro por este convite, para talvez tratar com pessoas que nem sabem ainda que estão com um problema chamado depressão. Cargas elétricas que nós recebemos no nosso cérebro. Então, esse tipo de fatores endógenos é real, é verdade. Mas também existem os fatores exógenos, que são fatores externos, e que no tempo que nós estamos vivendo, por causa da pressão do mundo que vivemos, nós não podemos esquecer que Jesus disse em João capítulo 16 e o verso 33, ele disse: no mundo tereis aflições, mas por algo que no grego chama-se tilipsis, que é uma carga que seria colocado sobre o ser humano, e esta carga, ela ia trazer a chamada depressão reativa. E por que o senhor está falando, pastor, de depressão reativa? Porque este nível de depressão reativa, ela tem a ver com perdas, ela tem a ver com decepções, ela tem a ver com ansiedade, ela tem a ver com o chamado SPA, síndrome do pensamento acelerado. Por exemplo, quando alguém, eu estou apenas fazendo essa primeira parte, dimensionando, mostrando aos senhores e senhoras esta questão da depressão, e depois com muito carinho eu vou mostrar na Bíblia aonde nós podemos encontrar socorro para essa doença. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos. Na síndrome do pensamento acelerado, existem pessoas que acham que todos ao redor são lentos. Você talvez até ou seja, ou conviva com alguém que pede, dá uma ordem, pede algo para ser feito, e daqui a pouco ela mesma se apressa e diz: daqui que eu vou fazer. Aí ele fala assim: eu não suporto pessoas lentas, eu não aguento pessoas que parecem tartarugas, e começa a colocar títulos nas pessoas ao redor, pastor Wagner. Mas na verdade essa pessoa nem sabe que ela sofre com a síndrome do pensamento acelerado, que é um ponto conectado com as chamadas depressões reativas. Talvez ela se decepcionou tanto com as pessoas
que ela não confia mais em ninguém, e eu cheguei a notar aqui, eu coloquei assim, está envolvido com perdas, injustiças, indecisões, abandono psicológicos, estresses pelas pressões do dia a dia. E esse tipo de fatores exógenos que nos apresentou a ciência acerca de depressão, tem sido uma realidade entre nós cristãos também. Será que dentre as pessoas que me ouvem, ou até mesmo aqui entre nós, já não há pessoas que chegam lá no micro-ondas, coloca o seu prato de comida dentro do micro-ondas, digita ali 2 minutos, mas a síndrome de aceleramento do pensamento é tão grande, que você digita os 2 minutos, mas nem mesmo você respeita os 2 minutos, já pega o garfo, já cancela os 2 minutos, precisa comer rápido, porque a nossa geração estará sofrendo cada vez mais de depressão, porque nós somos a geração das coisas rápidas, do fast food, do pedir o número 1 aqui, o número 1 tem que estar ali na frente. E quantos de nós não reclamamos que se nós chegarmos em qualquer um dessas lanchonetes, onde se pede o número 1, e se demorar 5 minutos a mais, nós reclamamos, nós queremos falar com o gerente. Esse tipo de depressão reativa, ela é uma realidade que eu gostaria de tratar convosco aqui, porque a depressão, junto com as doenças do coração, são as doenças de maiores incidentes na raça humana. E eu vou dar alguns dados aqui antes de entrar na palavra de Deus. Os senhores e senhoras sabiam que 15% da população mundial, em alguma época da sua vida, vivenciará um problema de depressão? Os senhores sabiam que 20% das pessoas que sofreram com depressão e que depois se suicidaram, elas cometeram o suicídio por falta de reconhecerem que tinham um problema? Os senhores sabiam que 80% das pessoas que tiraram a sua própria vida por causa de uma depressão, seja ela reativa, exógena, ou seja ela endógena, seja ela de cunho interno, você sabia que 80% das pessoas que tiraram a sua própria vida, elas poderiam ter sido salvas se elas tivessem passado por um tratamento? Os senhores sabiam, meus amados irmãos e irmãs que estão aqui e quem nos ouve por este canal, que 15% dos homens, em algum momento na vida, e principalmente no período de andropausa, vai passar por depressão? Inclusive, queridos, no mundo inteiro, as taxas de suicídio estão crescendo muito mais entre os homens do que as mulheres. Sabe por quê? Só contar um segredinho. Na cultura brasileira que vivemos, por exemplo, o que nós ouvimos homens quando somos criança, são os nossos pais falando assim: homem não chora, enxuga essa lágrima. Enxuga a lágrima, senão eu vou te dar um sentido para você chorar. Nós aprendemos desde pequeno a manipulação da mentira para sair de situações enrascadas que se apresentam no nosso dia. E essa questão, este drama que os nossos pais vão nos passando, porque você precisa ser homem, viu? Vai criando em nós uma estrutura psicológica que não é bom, porque quando nós pegamos uma certa idade, começamos a crescer e amadurecer, o que fica latente na nossa mente é de que homem não chora.
e de que eu não posso falar para ninguém quando eu estiver enfrentando um problema. Já as mulheres, olha o pedido de oração que chegou para nós. Eu estou com depressão pós-parto. Sabe por quê, queridos? 92% dos casais entram em crise a partir do nascimento do primeiro filho. E por que que muitas mulheres sofrem de depressão pós-parto? Primeiro, por uma questão hormonal. A mulher, ela é cíclica e o homem, ele é acíclico. As mulheres vivenciam 4 estações em um mês só. As mulheres não têm hormônios estabilizados como os homens têm. Mas a questão que mais pesa em uma mulher quando está sofrendo com depressão pós-parto, que vocês podem observar que elas olham para os seus esposos e elas se sentem sobrecarregados. Olha só, é natural que 92% das mulheres, após o nascimento do primeiro filho ou da filha, olhem para os seus maridos e falam: eu estou sobrecarregada, eu não aguento mais, você deixa tudo para mim, é tudo eu que tenho que fazer, essa criança é só eu que cuido. E por outro lado, o homem também passa por uma crise, porque ele vai olhar para a mulher e vai falar: só quer saber da criança, não quer mais saber de mim, porque as posses do filho ou da filha passou a ser prioridade nos primeiros dias dessa criança. Não há dificuldade de eu falar, os seios não é mais do esposo, agora é do filho. E essas coisas vão gerando atritos, doenças psicossomáticas, crises, problemas até mentais, que se elas não forem diagnosticadas, se o assunto não for levado a sério, porque a maioria das pessoas que têm depressão não sabem, e as que sabem, elas não aceitam depressão como uma doença legítima. É porque existe um grupo de cristãos que, por falta de tudo, vamos pôr a mão, expulsa que é capeta. E sem falar quando uma pessoa depressiva se aproxima de um cristão, e todo cristão que perceber, meus amados, que alguém está se aproximando com este sinal de depressão, a única coisa que esta ouvem, ouçam-me, vou sublinhar. Se a maioria desses sintomas que eu vou citar aqui, a maioria eu estou falando, eu não estou falando um sintoma, estou falando a maioria, você estiver vivenciando, e esses sintomas se perdurarem mais de 2 semanas, em nome de Jesus, ligue o sistema de alerta. Possa ser que você esteja com depressão.
Me permita, eu vou citar. Sentimento persistente de tristeza, ansiedade ou um vazio em grande parte do tempo na maioria dos dias. Sentimento de desesperança, pessimismo, desamparo, baixo autoestima, sentimentos de culpa, impotência, inutilidade, falta de amor próprio e de que a situação não tem jeito mais para mim. Quando eu falo de falta de amor próprio, pessoas que não querem mais nem se higienizar, perda de interesse ou prazer por hobbies e atividades que a pessoa costumava gostar. Para os casados, incluindo até o sexo, insônia, acordar muito cedo, dormir demais. Vocês estão percebendo que muitas pessoas pensam que depressão só leva para baixo, até porque da palavra, né? Depressão. Você está com o seu carro e você vê uma placa, depressão, você sabe que vai haver uma queda de nível. Mas aí alguém pega esta palavra depressão e acha que a depressão só leva para baixo. Observe, na depressão existem níveis de antagonismo. Às vezes, ou a pessoa está triste demais, por incrível que pareça, ou às vezes a pessoa está feliz demais. E ela pode estar com depressão, achando que depressão só leva para baixo. E olha o que eu estou citando aqui, neste quinto ponto: insônia, acordar muito cedo, dormir demais ou falta de sono. Ah, eu estou dormindo bastante, então eu não estou com depressão. Pode ser que seja um sintoma de depressão. Ou não está dormindo nada, pode ser antagônico. Mas observe ainda, para me passar essa parte: falta de energia, fadiga, sentimento de morosidade, sente-se lerdo, sente uma agitação que não pode ser controlada. Olha o antagonismo. Existe a depressão que deixa a pessoa lerda, mas existe a depressão que deixa a pessoa agitada, ligada, 24 horas. Está deitada, mas a mente está, numa expressão bem coloquial, a milhão. Precisa tomar um remedinho chamado Amansa-Leão. Minha esposa tem um tal do Fenergan, que quando a gente está muito agitado por causa da atividade pastoral, que você não quer nem dormir, ela fala assim: pega aqui um Fenergan, toma aqui. Pensa como o leão fica mansinho. E não é capeta, não é demônio, não é Satanás. Vou chegar ainda nesse ponto. Mas eu estou falando aos senhores de depressão, doença legítima. Olha ainda: pensamentos de morte, ideia fixa em vontade de praticar suicídio, sente constantemente que a vida não merece ser vivida assim. É bom eu detalhar aqui que depressão pode ser crônica. Você sabia que existem pessoas que não se matam, mas vivem a vida inteira sem desejo de querer vivê-la? Porque se acostumou com a depressão. Olha ainda isso: inquietação, irritabilidade, mau humor, nunca se sente relaxado ou disposto, dificuldade de concentrar-se, de lembrar coisas, de tomar decisões, dores crônicas, problemas digestivos, sintomas físicos constantes que não respondem ao tratamento. E para nós terminarmos, choro frequente. Por que você está chorando, filha? Não sei. Só estou com vontade de chorar. Por que você está chorando, meu irmão? Não sei. É um choro indefinido, sem motivo algum. Não consegue ordenar os pensamentos. Coração desorganizado. Isolamento social. Isso é um grau alto da depressão. Isolamento social por causa da dificuldade cada vez maior de ter uma simples conversa. Sensação de que algo ruim está por acontecer. E lembra o que eu disse no começo, queridos? Tanto adultos como crianças podem sofrer com depressão. Tanto ricos como pobres podem sofrer com depressão. Por exemplo, crianças com depressão, aumento da irritabilidade,
queixas constantes com relação a problemas físicos, agitação, ansiedade ou pânico excessivo sem motivo. Olha, entre os adolescentes, irritabilidade, consumo de drogas, consumo de bebidas alcoólicas, rebeldia, conduta desafiadora, promiscuidade e, por último, higiene precário. Você sabia, pastor Wagner, que alguns anos atrás Deus falou comigo que a maioria dos jovens que estavam indo para esse subterfúgio das drogas e do álcool era buscando um subterfúgio de uma depressão, de algo dentro que não estava resolvido, e de que agora estava buscando subterfúgios nessas coisas para tentar preencher aquele vazio que a depressão, que a doença, que alguma coisa ali havia deixado. E me permita, é muito difícil ainda hoje tratar com cristãos que sofrem com depressão. Sabe por quê? Porque a maioria dos cristãos tem uma resposta absoluta, como se entendesse do assunto. Coloca a mão e expulsa, irmão. Vamos fazer uma campanha de oração que resolve. E isso, sabe o que está resultando na igreja? E eu não quero aqui assustar os senhores e senhoras. Quem está informado sabe. Pastores tirando a sua própria vida. Pastores como eu cuidei, que tiveram surtos psicóticos. Homens e mulheres de Deus, cheios e cheias do Espírito Santo, com desejo de se matar. Para minha angústia e tristeza, apenas falando assim, de uma maneira que vocês apenas saibam da situação, mas não saibam onde foi, mas um pastor presidente de um ministério, com igrejas espalhadas por São Paulo e fora de São Paulo, nos seus 63 anos de idade, por causa de uma dívida que a igreja contraiu, e a igreja não percebeu que o pastor começou a entrar em depressão até o dia que ele decidiu tirar a sua própria vida. E quando essa notícia chegou aos meus ouvidos, eu caí no chão, porque conheci o pastor e sempre o tive como a referência de um homem de Deus, de um homem sério, de um pregador do evangelho, amante, apaixonado por almas. E até hoje eu fico questionando no meu coração como isso pode suceder-se com homens de Deus ou com cristãos. Porque aqui dentro, talvez, passado pelos nossos pais, está internalizado algo de que cristão não pode sofrer com isso. Porque cristão que sofre com isso é porque não é cristão. É porque precisa de um encontro com Jesus. Eu vim aqui dizer não. Eu vim aqui, talvez ir na contramão daquilo que você acredita. E escute, buscar ajuda médica não vai enfraquecer a sua fé. Foi Jesus quem disse: os sãos necessitam de médico. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Pastor, e a nossa questão de fé é simples, meus amados. A nossa questão de fé é assim: se Jesus não curar, procure especialistas, procure psicólogos, procure psiquiatras, porque às vezes vai precisar de um tratamento, de uma terapia medicamentosa. Talvez um remédio resolva a situação, mas nós ainda vamos aqui na Bíblia Sagrada mostrar algo importante, e eu tenho certeza que Deus vai falar com cada um de vós. Repita, todos que estão comigo, diga: vale para qualquer doença. Vale para qualquer doença. Se Jesus não curar, vai ao médico. Vai ao médico. Até porque, jovens, vocês precisam viver muito,
Porque cada dia mais que vocês vivem, é mais almas que vocês podem ganhar para Jesus. Glória a Deus. Então vamos para a Bíblia. Quais são os segredos que nós encontramos na Bíblia Sagrada para superar esta enfermidade chamada depressão? Primeiro, ó, por que eu disse que eu me alegrei pelos pedidos de oração? Primeiro passo para vencer a depressão: admitir que está com depressão. E só admite quem está com depressão quem faz um mergulho dentro de si mesmo. Quando eu li o Salmo 42 e o verso de número 3, eu encontrei em primeiro lugar o salmista com sinais de depressão. Observe no verso 3, choro constante. No Salmo 42, verso 3, ele dizia: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. No verso de número 6 do capítulo 42 do livro dos Salmos, ele diz estar abatido. Ele diz: oh meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Qual foi o hino que vocês cantaram? Como é que vocês falaram aqui no louvor? Aquieta minha alma. Só pode cantar e falar isso quem tem condições de fazer um mergulho dentro de si. Porque há momentos que não vale microfone, não vale altar, não vale público para nos ouvir. Há momentos que nós precisamos de um espelho e nós precisamos pregar para nós mesmos. Dentro dessa pregação, nós precisamos admitir que as nossas lágrimas têm sido alimento de dia e de noite. Precisamos admitir que dentro de nós existe uma alma abatida. E no verso 9 do capítulo 42, ele diz: por que te esquecestes de mim, ó Senhor? Sabe o que é isso? É uma percepção de abandono errada. Deus se esqueceu de mim. Só que aí no verso 11, ele encontra a cura para a depressão dele. Olha só: porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Glória a Deus. Pois ainda o louvarei. Sabe o que é isso? É quando nós precisamos pregar para nós mesmos. Porque ninguém é super-homem. Todos nós passamos por frustrações, por decepções, e lixos emocionais vai se acumulando dentro de nós. Mas o Senhor nos trouxe aqui esta madrugada para falar a você que nos ouve: você não vai morrer com esta depressão. Olhe para dentro de você. Pode ser que esta seja a sua situação esta madrugada. Olhe para dentro de você, faça um mergulho dentro de você e diga: porque está abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Você ainda vai louvar a Deus. A tua história não vai terminar deste jeito que você está. Então, em primeiro ponto, precisa reconhecer. E volta a dizer: eu louvo a Deus quando há reconhecimento. Quando a pessoa chega e fala: pastor, eu estou com depressão. Pastor, eu não estou suportando. Pastor, eu só penso em me matar, em tirar a própria vida. Porque a maioria dos pastores que se mataram, um dia antes colocou lá mensagens de autoajuda. Levanta a cabeça. E ele se matando por dentro. Então, em nome de Jesus, meu amigo, minha amiga, esta madrugada, reconheça, admita se você estiver enfermo. Segundo, analise sempre seus pensamentos e o seu senso de julgamento. Vocês já pararam para pensar na situação do profeta Jonas? Primeiro que é algo assim que foge um pouco do comum, é uma quebra de protocolos. Porque nós temos um profeta na Bíblia, primeiro que foi o único que teve a honra de ser chamado para pregar
a um povo totalmente incrédulo, que não era nem israelita, nem judeu, nem da tribo de Judá, nem da tribo do norte, da tribo de Israel. Foi chamado para pregar para os ninivitas. Mas ele foi um pregador fora da curva, porque ele queria... primeiro que ele não queria pregar, todos nós conhecemos a história da fuga. E quando foi pregar, ele preparou a pior mensagem que ele tinha no esboço dele. E falou assim: eu já vou pregar uma mensagem, a pior que eu tenho, que é para não dar certo. Como que se dizendo, eu quero que esse povo morra. Você sabia que o princípio de uma depressão pode começar com esse sentimento de julgamento? Onde você fala, eu quero que esse povo morra. Começa assim, daqui a pouco você fala, eu acho que eu quero morrer também. E era isso. Olha que pregação linda. Imagina você chegar na igreja, no púlpito de uma igreja, e pregar isso. Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E ir embora, subir num monte, e ficar lá de cima, de perninha cruzada, falando, tomara que as saraivas de fogo agora caem na cabeça desse povo e morram todos. Só que quando ele esperava que haveria destruição de Nínive, a história nos conta de mais ou menos 600 mil homens, mais ou menos 120 mil crianças, que não sabiam discernir entre a mão esquerda e a mão direita. Se você colocar por conta aí no baixo, mais ou menos 2 milhões de pessoas ali, que quando ouviram uma mensagem dura, mas por obediência a Deus, começaram a se converter do rei ao escravo, dos humanos aos animais. E em vez de haver gritos de ai, começou a haver grito de aleluia, glória a Deus. Agora isso aqui me chamou a atenção, eu até coloquei aqui. Em vez de gerar alegria no coração do profeta, gerou depressão. Jonas capítulo 4, verso 3, você ri, né, companheiro? Mas é verdade. Está escrito aqui, ó. Ele vai pedir para Deus em Jonas 4 e 3, tira a minha vida, ó Deus. Desejo de morrer. Você já pensou? Você pregar num lugar, Jesus batizar com o Espírito Santo, transformar vidas. E quando você chega na sua casa, você diz, me mata, Jeová. Parece que eu estou contando algo impossível, né? Agora me diga por que há pregadores que quando termina de pregar vai usar droga? Por que há pregadores que quando termina de pregar vai tomar cachaça? Eles estão passando a mesma crise que Jonas passou. É que na cachaça e nas drogas eles estão dizendo, Senhor, me mata. Eu acabei de pregar, o Senhor batizou com o Espírito Santo, o Senhor curou vidas. Vidas se converteram. E ele não consegue sair de um culto pentecostal sarado, curado. Eu estou falando de uma realidade. Depois no verso de número 4, Deus vai responder para ele. Olha como é que Deus é um psicoterapeuta tremendo, porque como ele não tem, ele é onisciente. Quando a gente chega perto dele, ele já sabe tudo que está dentro do nosso coração. E aí ele pergunta para Jonas, é razoável este teu sentimento? E sabe como é que Deus vai fazer um tratamento com ele? Vai dar ordem à terra, e da terra vai crescer uma boboreira. Porque ele sabia que naquele momento Jonas queria morrer. Mas quando a boboreira cresceu, está escrito em Jonas 4 e 6 que Jonas se alegrou sobremaneira por causa da boboreira. Oh, que coisa impressionante. Ele não se alegra com pessoas que estão se convertendo, mas ele se alegra com a árvore que cresceu e fez sombra em cima da cabeça dele. Dá para entender o depressivo? O depressivo comemora coisas pequenas e quer se matar. Aliás, comemora vitórias minúsculas e faz estardalhaço. E se desespera diante de probleminhas pequenos. Porque uma das referências de depressão é
desequilíbrio mental. Não há coesão. As contas não fecham. E toda vez que a conta não fecha, toda vez que eu não consigo resolver dentro de mim algo para passar adiante, eu vou acumulando. E eu coloquei como terceiro ponto. O primeiro, admita que você está deprimido. O segundo, analise sempre os seus pensamentos e o seu senso de julgamento. Toma cuidado que o princípio da depressão é julgar as pessoas. E daqui a pouco você não está mais nem conseguindo se perdoar. Terceiro, não acumule lixo na alma. Lixo emocional. Por isso que em Hebreus 12:14 está escrito: segui a paz com todos e a santificação. Ainda bem que não está escrito santidade, porque se estivesse escrito assim: segui a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém... Se fosse santidade, eu já falaria logo: eu estou fora. Porque quem é que pode abrir a boca e falar assim: eu sou santo? Nós estamos no processo de santificação. Então ainda bem que o texto diz: segui a paz com todos e a santificação. É santo hoje, é um pouco mais santo amanhã, é um pouco mais santo depois, sempre indo para o alvo da perfeição. E para isso acontecer, eu não posso guardar ira, eu não posso guardar amargura, eu não posso guardar ressentimento, eu não posso viver ansioso por coisa alguma. Existem duas receitas clássicas, uma dada pelo Senhor Jesus e outra dada por Paulo, que eu vou falar no final. Suporte-me um minutinho mais, que o meu tempo já está chegando aqui, está se esgotando. Mas por gentileza, não guarde. Eu sei que há pessoas me ouvindo que precisam liberar perdão para alguém. E por causa deste lixo emocional que você está acumulando dentro de você, você não percebeu, mas você já está deprimido. Quem me ouve, por gentileza, compreendam qual é a filosofia de vida cristã que eu decidi adotar para a minha vida. Uma pessoa me fere, uma pessoa me machuca, uma pessoa me decepciona, e eu preciso imediatamente liberar perdão para ela. Primeira coisa que vem na minha cabeça: eu tenho que liberar mesmo. Porque quem é essa pessoa para me decepcionar e ainda me mandar para o inferno? Vai me mandar para o inferno não, eu vou te perdoar em nome de Jesus. Vocês entenderam filosofia cristã? Porque eu vou aceitar que a pessoa faça comigo o que ela quer fazer, ainda vai me mandar para o inferno? Vai não. Eu vou te... Como disse alguém uma vez, nem que for de raiva, mas eu te perdoo. Compreenderam? O que eu estou falando, para nós terminarmos, é que nós precisamos varrer os lixos emocionais. E por último, e aqui vai o conselho principal, acredito eu, desta madrugada. Existe uma maneira de resolver um problema de depressão, e a Bíblia Sagrada nos dá a receita, que é ocupar o tempo com coisas boas e edificantes. O que é um processo de tratamento terapêutico? De um lado tem um psicólogo ou um psicoterapeuta, do outro tem um paciente. Guarde comigo isso: paciente de um lado, o profissional da área do comportamento humano do outro. E às vezes o paciente chega, pastor Wagner, e dos 50 minutos do tempo que ele tem, que ele está pagando, ele fala 47 minutos. E o psicólogo fala 3. Ele levanta da cadeira e diz: estou melhor. Aleluia, falei. O psicólogo vai lá, escreve uma tese, que como é um homem que está escrevendo, pode estar certo ou pode estar errado. Porque o que o profissional da área faz é ouvir e montar uma tese comportamental da pessoa, para depois, quem sabe lá na frente,
fazer um tratamento medicamentoso, ou dar um conselho de algumas coisas que ela tem que mudar. Às vezes o conselho vai: faça uma caminhada, coloque os pés na terra, tire momentos para entretenimento com a sua família. Pode ser alguma coisa, mas nós também temos um psicoterapeuta, um psicólogo tremendo, que ele sempre chama-nos para a sala do tratamento terapêutico, chamado oração. E o que é a oração? É o paciente do lado e o Deus Todo-Poderoso na nossa frente falando: fala, desempuxa. E qual que é a diferença? É que ele nem precisa calcular uma tese. Antes de eu e você dobrar o joelho, ele já sabe qual é as palavras que vai sair da nossa boca. Por isso, irmãos, glória a Deus, que se o crente estiver ligando um sistema de alerta de que está em depressão, joelho no chão, começa a orar. Me permita essas expressões, meus amados. Desempuxa, coloca para fora, lança nos pés do Senhor toda ansiedade. Sabe para mim qual é o conselho mais perfeito, queridos, que me ouvem aí na internet? É Filipenses 4:6. Paulo diz assim: não andeis ansioso, inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas em tudo, pela oração e súplicas com ações de graça. Ele está dizendo: o que tiver dentro de você, joga em Deus, coloca em Deus, joga nos pés dele. E ele está esta madrugada te dizendo: o Senhor Jesus está falando contigo: joga em mim, que eu aguento, eu suporto, eu seguro. Por isso que o apóstolo Pedro disse: lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. E tem um detalhe no texto de Filipenses 4:6, que quando ele manda a gente não andar inquieto, mas falar, desempuxar, entrar na sala de terapia espiritual e falar: Deus, aguenta que agora eu vou jogar. Ele ainda diz assim: com oração, súplicas e sem reclamar, com ação de graça, sem murmurar, sem se vitimizar. É com graça, é com gratidão, é chegando diante dele, agradecendo só pelo fato de estar vivo. Porque uma pessoa depressiva não consegue enxergar os benefícios de Deus ao seu redor. Daqui a pouco eu vou falar de um homem que estava em depressão, que ele é usado pela maioria das pessoas que querem falar de depressão na Bíblia, que ele chegou a um estágio que ele não percebeu o cuidado de Deus. Mas observe o que o texto fala, o verso 6. Só que no verso 7 está escrito assim, ó: é o resultado de quem está fazendo um tratamento terapêutico contigo. Está escrito assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, glória a Deus, guardará os vossos sentimentos e os vossos corações em Cristo Jesus. Eu me lembro que quando ele disse assim: a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará, a palavra guardará ali no grego é phrorein, que significa um guarda como torre de vigia, que quando você entra na sala dele, para lançar nos pés dele, com oração, com súplicas e com ações de graça, ele chama um guarda, atirador de elite, coloca na porta do teu coração. É o que o texto fala: guardará, é phrorein, ele fica armado na porta do teu coração. E quem vier de lá para cá, os lixos emocionais, a ansiedade chega na porta e diz assim: eu vou entrar. Aí guarda diz:
diz: aqui não entra ansiedade, não. Aqui não entra medo, não. E é esse guarda que eu estou profetizando no teu coração esta madrugada. O Senhor colocará uma guarda chamada paz de Deus em seu coração. Glória! Aleluia! Meu tempo já chegou, eu preciso resumir. Esse é o primeiro conselho. O segundo, eu vou me segurar aqui, que eu estou com vontade de correr. Eu estou me segurando aqui. O primeiro é de Paulo, o segundo é de Jesus. Jesus disse assim, deixa eu ver aqui se eu anotei a referência. Anotei. Mateus capítulo 6, do verso 25 ao 34. Jesus disse assim: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, ou pelo que haveis de se vestir. Obrigado. Ele diz: não é a vida mais importante do que o corpo? Ou a vestimenta mais importante do que o corpo? O que é mais importante, o corpo ou a veste? Respondam. O corpo ou a veste? Quando Jesus fala só nesse primeiro versículo 25, ele está falando de 3 níveis de depressão que gera ansiedade. Primeiro, ansiedade alimentícia. Será que está acontecendo com você assim? Você está almoçando e já está falando: o que vai ter para janta? Tem pessoas que estão tão ansiosas pelo que há vez de comer, pelo que há vez de beber. Na questão de investimento, antigamente eu pregava e falava assim: as mulheres elas têm mais dificuldades com essa questão de ansiedade pela roupa, porque as mulheres são mais vaidosas. Não, mas já tem homem com depressão já. Eu vim de um tempo, e olha que não faz muito tempo, eu estou com 40 anos de idade, fiz sexta-feira passado, e eu ainda acompanhei a minha esposa fazendo assim, abrindo o roupeiro dela, porque era Santa Ceia, e a roupa pulando para fora, assim, não está nem cabendo, e ela fala: meu Deus, eu não tenho roupa para ir para a ceia. E eu abri o meu roupeiro, saí 2 ternos e eu falei: eu sou rico e não sabia. E deixa eu abrir algo para você aqui, só para vocês, parece que não está nem filmando. E hoje, se eu abrir o roupeiro e tiver mais de 4 ou 5, eu já fico agoniado. Porque para mim 2 eu já estou rico demais. Mas a minha esposa e algumas mulheres que eu conheço e que eu não conheço estão sofrendo com esse tipo de ansiedade. Sabe como é que Jesus mandou a gente resolver essa questão para a gente não ficar depressivo? Primeiro ele falou: eu vou resolver o problema de ansiedade pelo que vocês querem comer ou beber. Ele disse assim: olhai para as aves do céu. O que tem nas aves do céu para olhar? Aí ele fala: não fiam, não trabalham, mas o Pai Celestial as alimenta. Glória a Deus. O que os pássaros fazem logo de manhã? Elas acordam reclamando? Elas acordam falando: ô, segunda-feira braba, ou que eu tenho que trabalhar nessa empresa do capeta, do Satanás. Não, os pássaros acordam cantando. Se todo cristão entendesse isso, ele nunca ia se preocupar com comida e nem com bebida. É só acordar com o violãozão na mão, dizendo: Senhor, meu primeiro horário do dia é para louvar, é para te adorar, é para te bendizer. Sabe por quê? Jesus garantiu que o almoço ele é pago pelo louvor da manhã. Glórias a Deus. E roupa?
e sapato e esse nível de depressão. Você sabia que tem moça sofrendo com depressão porque faz muito tempo que não conseguiu comprar uma roupa nova? Sabe qual é o conselho de Jesus? Olhai para os lírios dos campos. Pode ver que os lírios não tem nem dono, é do campo. Olhai para os lírios do campo. Vejam como eles são belos. Ali tem 3 mistérios: embelezar, perfumar e ornamentar. O que embeleza o ambiente não é o nível de roupa que nós estamos vestidos, mas é como está a nossa alma no ambiente. Nós estamos ornando, nós estamos perfumando, nós estamos embelezando o ambiente. Quando a gente chega, as pessoas, quando nós estamos ao redor, elas querem que a gente vá embora logo, ou elas querem nos segurar para dormir no local? Se nós olharmos para os livros, e Jesus ainda falou assim, e eu desafio vocês, que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um desses lírios. Glória a Deus. Sabe o que eu estou dizendo com isso, meu amigo, minha amiga que nos ouve? Que quem cuida de você é Deus. Não deixe a depressão te destruir. Corra para os pés do Senhor Jesus. E eu termino. Quando eu falo de ocupar o tempo com coisas boas, é porque na Bíblia, em 1 Reis 19, nós temos um homem que não dá para acreditar, né, gente? Um homem que desafia 850 profetas, sendo 450 de Baal, os 400 de Acera. Coloca todo mundo para correr. Os encorajados por Elias matam-os a fio de espada. Que mesmo no tempo do sectarismo, no tempo da dor, no tempo da luta, ele ainda está carregando o povo nos ombros, porque o povo de manhã quer adorar Baal e à noite quer adorar a Jeová. Mas observe o que é o cansaço de uma obra. Uma mulher chamada Jezabel desencadeou em Elias um processo de depressão profunda, que a Bíblia diz em 1 Reis 19:4 que ele fugiu para o deserto. Diga a todos, fugiu para o deserto. Fugiu para o deserto. Olha qual é o primeiro sinal da depressão: isolamento. Ele andou o dia todo para ficar longe de todos, de todos e não querer ver ninguém. A Bíblia fala que ele passou pelo isolamento social. Diga comigo, perda do ânimo. Diga. Perda do ânimo. A Bíblia diz que ele se assentou debaixo do zimbro. E olha o que eu disse há pouco. Quando a pessoa está com depressão, ela não percebe já o cuidado de Deus. Porque quem preparou aquele cenário, sabendo que Elias ia chegar ali com depressão, foi Deus. Porque no deserto não tem pé de zimbro. Só dele encontrar o pé de zimbro, ele já deveria ter falado: ó, eu quero me matar, mas eu acho que Deus já preparou esse ambiente aqui para me guardar. Mas veja o terceiro nível: desejo de morrer. A Bíblia diz que ele pediu em seu ânimo a morte. Porque qual foi a queixa dele, meu companheiro? Ah, só eu fiquei, só eu sou fiel. Não tem mais ninguém para pelejar na causa, na obra comigo. Toma cuidado, que isso pode ser um nível de depressão também. Quando você começa a achar que não existe igreja boa, que não existe crente bom, que não existe lugar, pode ser um nível de depressão também. Mas observe ainda. No caso de Elias, o quarto nível da depressão: prostração. Ele encontrou o pé de zimbro, deitou-se. Agora vem o tratamento. O que um depressivo precisa?
ele precisa de proteína, ele precisa de energia. E quando o anjo vem e toca nele, qual é a primeira coisa que o anjo fala? Levanta-te e... Depressivo tem que comer. Tomara que não apareça ninguém aqui nós vem falando, eu estou com depressão, pastor, eu preciso comer. Mas depressivo tem que comer. E olha como começa. Primeiro uma terapia medicamentosa, aonde, como Elias em primeiro lugar dormiu por prostração. Por que a Bíblia fala que quando ele levantou e comeu, ele deitou de novo? É porque o segundo deitar de Elias faz parte do tratamento. O primeiro sono de Elias era prostração, era depressão. Mas depois que ele comeu, o segundo sono é para corrigir a exaustão. Por quê? Se você não estiver dormindo, pode ser um sinal de que você esteja com depressão. Mas observe ainda que depois veio um processo psicoterápico. Porque o anjo voltou depois do sono, da correção da exaustão, disse para ele, segunda vez, levanta-te e come. Agora olha o tratamento psicoterápico. Por isso que eu disse lá no começo, depressivo não precisa de julgamento. Depressivo precisa de encorajamento. O Senhor disse para ele, olha como Deus é. Ele disse, levanta-te, come. E o anjo disse, porque muito comprido é a sua caminhada. Glória a Deus. Sabe o que o anjo disse? Tu não vai morrer debaixo do pé desse zimbro, não. Você ainda vai caminhar muito, é uma obra muito grande para você fazer. E eu quero pedir a todos que estão aqui, vamos erguer as mãos em direção a todos que nos ouvem esta madrugada. Não há ponto final na sua história agora. O Senhor, aonde o diabo quer colocar ponto final, ele apaga este ponto, porque o diabo não tem a última palavra na sua vida. Ele apaga este ponto, coloca uma vírgula e diz, levanta-te, come, porque muito comprida é a sua caminhada. Seu ministério não acabou, minha irmã. Sua família não acabou, meu irmão. Levanta a tua cabeça, se alimenta desta palavra. Tu irás caminhar muito ainda. Você que está sofrendo de depressão, receba a cura agora, em nome de Jesus. Porque você ainda vai ser instrumento de Deus para curar muitos que sofrerão com depressão. E tu serás o instrumento de Deus para essas vidas. E eu termino porque o texto diz que depois que ele se levantou, o Senhor chama ele para a salinha da terapia. E a salinha da terapia de Deus era uma caverna. E quando Elias entrou, ele falou assim, que fazes aqui, Elias? Sabe por que Deus perguntou, que fazes aqui, Elias? Porque ele ainda estava doente. E Deus sabe que quando uma pessoa está doente, precisa falar. Então o que Deus cutucou? Que faz aqui? Vai, coloca para fora, fala tudo. Aí começou, eu tenho sido zeloso. Aí começa todas as queixas. Porque o depressivo tem que jogar para fora. Você entendeu, meu irmão? Entendeu, minha irmã? O depressivo tem que jogar para fora. E aí o que aconteceu? Depois que ele fez as queixas, na segunda vez que Deus perguntou para ele, que faz daqui? Ele deu a mesma resposta. Aliás, essa pergunta é impressionante. Que fazes aqui, Elias? Sabe o que quer dizer? Que Elias entrou, mas Deus já estava. Aleluia! Não é que fazes aí, Elias, é que fazes aqui. Eu estou aqui, o que você está fazendo aqui? Aí olha como é que Deus trata. Diga todos juntos comigo para a gente terminar. Digam todos, todos. Diga assim para mim. Primeiro vem um grande e forte vento. Fala. Primeiro veio um grande e forte vento. Deus não estava. Diga, um terremoto. Um terremoto. Deus também não estava. O texto ainda fala que veio um fogo. Diga, um fogo. Deus também não estava.
Mas o que um doente precisa? De uma voz mansa e delicada. Meu Deus. Porque na voz mansa e delicada Deus estava, porque um doente precisa só da presença de Deus. Receba a presença de Deus onde você está. Eu preciso terminar, mas eu não posso terminar sem antes eu fazer um convite importante para você, meu irmão, minha irmã. Talvez esta noite eu esteja falando com filhos pródigos, com filhas pródigas. Talvez eu esteja falando com pessoas que estão decepcionados com igreja, com homens, com família, com amigos, com colegas. Ou quem sabe você se decepcionou até com Deus, mas Ele continua te amando, Ele continua cuidando de você, Ele continua guiando os seus passos. Aliás, desde o ventre da tua mãe, Ele vem guiando os seus passos. E nós deixamos um convite a você esta madrugada, aonde você estiver, Meu Deus. volta para Cristo. Aceite a maior queda que um homem pode experimentar. Aliás, essa é a minha oração pela igreja. Que a igreja caia. Em qual queda, pastor? Que a igreja caia em si, como um dia caiu o filho pródigo. E caindo em si, ele pensou: o que eu estou fazendo aqui? Na casa de meu pai há tanto suprimento. Caia em si esta madrugada, filho pródigo. Caia em si essa madrugada, filha pródiga. Homem, mulher, que talvez nunca teve uma experiência com Deus, entregue a tua vida ao Senhor Jesus. Talvez Ele permitiu você passar o que está passando, chegar a este nível tão drástico, tão terrível, onde você diz: para mim não há jeito. Eu vim dizer, é mentira de Satanás. Há jeito para a tua vida, sim. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Como que eu posso fazer? Então eu estou aqui, eu quero entregar a minha vida. Sabe o que você faz? Coloque aí, comente, diga: eu estou entregando a minha vida, eu estou voltando para Jesus. E esses homens de Deus que aqui estão vão orar, homens e mulheres que aqui estão vão orar pela tua vida esta madrugada. E a presença do Senhor vai tomar conta de ti. E Ele pode sim arrancar toda angústia, toda tristeza, porque Ele é onipresente. Você não está aí assistindo por acaso. Foi o Senhor que marcou este encontro contigo. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus esta noite. Eu quero de todo o meu coração agradecer essa oportunidade e passar aqui o microfone aos homens de Deus para que dê continuidade. De todo o meu coração eu agradeço por essa oportunidade linda, maravilhosa. E que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. E tudo que você fizer, colocar as mãos, o Senhor possa prosperar. Ele sabe.